Tá? A ideia aqui eu vou contar o case da RD, principalmente como a gente cresceu nesses últimos 5 anos sobre a ótica do time de produto e engenharia. Tá? Então eu espero que seja útil para empresas que estão nessa tração de crescimento, pegar alguns insights, empresas que já estão estabelecidas e queiram compartilhar, aprender alguma coisa conosco, e também os nossos clientes para a gente poder compartilhar um pouco dessa história. Tá? A minha história vai ser diferente da do Eric, mas eu vou contar também um pouco do ano a ano ali como passou. Beleza? Vamos lá. Meu nome é Bruno Guise, eu sou o CTO da Resultados Digitais. Hoje eu tenho a direção de uma área que ela é a área de produto, que é dividida basicamente em duas coisas. Tá? A engenharia, que tem os devs, os DevOps, os fronts, os QAs, e o time de produto, os POs e o UX. Então todo esse time é o pessoal que faz no fim do dia ali o RD Station. Tá? Antes de começar a passar na nossa história aí nesses 5 anos, eu vou contextualizar um pouco de como a gente está hoje. Tá? Essa daí é uma foto do Summit do ano passado, da plenária. Então o evento do ano passado ele tinha 1.300 pessoas. Tá? Então esse ano a gente passou de 3.000 aí. E para mim é um grande orgulho poder contar essa história com tantos clientes aqui. Então a gente tem a presença aí dos clientes que, me lembro até hoje, o ID5, o ID6, a Solfit, Beefpoint, a Soap, tudo clientes antigos nossos. Tá? Então é um grande prazer tê-los aqui conosco. E o nosso time aí está na casa de 230 pessoas hoje. Tá? A gente deve fechar o ano aí com em torno de 260, 270 aí. Tá? Dessas 230, 58 são da área de produto. Tá? Essas 58 pessoas estão divididas em 7 times. Então, tem 7 times desenvolvendo a RD Station hoje. Esses times eles fazem, na média, enquanto a gente está aqui conversando, não hoje que está todo mundo aqui trabalhando, mas eles fazem commit em média de um commit a cada 5 minutos. O que isso quer dizer para quem não é técnico? Que a cada 5 minutos tem uma pequena alteração no RD Station. Tá? No final do dia, a gente tem um volume aí de 12 pull requests por dia. Então, ao longo de um dia inteiro, o RD Station muda 12 vezes. A maioria das coisas são imperceptíveis, porque são correções de bugs, pequenas melhorias, um template. Como dentro desses PRs, também tem features novas. Tá? Então, assim, todo dia é mergeado, que a gente diz, em torno de 12 PRs em cima de produção. E para vocês terem ideia do volume, eu peguei aqui um exemplo do nosso e-mail marketing. Tá? Então, hoje a gente tem disparado aí na casa de 120 milhões de e-mails por mês, entre os e-mails de clientes, de e-mail marketing, automação, os e-mails transacionais da plataforma. Tá? Esses e-mails geram um volume de dados aí de 2 bilhões de eventos de e-mail. Então, o que isso quer dizer? Toda hora que alguém dispara um e-mail, então tem eventos tipo abriu, clicou, não entregou, etc. Isso aí, hoje, na base, a gente tem em torno de 2 bilhões. Tá? E se somar todos esses, a base de dados que a gente tem, os arquivos dos clientes, a gente está com um volume aí de 2 tera de dados. Tá? Então, só para dar um contexto de como a gente está hoje. Legal? Então, essa é a nossa curva do time de produto. Então, é bem parecida, ela acompanha muito a da RD. Então, vocês podem ver aqui que quando começa a subir mesmo, é o 3º ano da RD. Então, o que aconteceu na prática é que no começo desse ano, até agora, a gente dobrou o time. Então, a gente levou 4 anos para chegar num tamanho, em 10 meses a gente dobrou aquele time. Tá? Então, eu vou começar a contar um pouco dessa história. Tá? Então, em 2011, esse era o nosso escritório. Nessa época só trabalhava os founders. A gente até brinca, o Eric não atendia telefone. Que raio de empresa é essa que o senhor atende telefone? Então, quando tocava o telefone, alguém atendia, a gente não levava cliente ali, porque com certeza ia perder o deal. Então, a gente sempre marcava num café, vamos tomar um café aqui na frente, vamos conversar. Tal. Então, tem muito dessa história. Em 2011, o Gui programava, o Gui é o nosso diretor de
de clientes. Ele tem uma palestra agora às 6h30 da tarde, né, sobre Customer Success, e ele programava ainda. Tá? Aqui é uma imagem real de um card que ele estava trabalhando. Né? Vocês podem ver que ele não entregou. Né? Foi aumentando o custo. Eu acho que até hoje ele está ali para entregar isso e não finalizou. Beleza? Em 2011, o nosso grande valor era provar o produto. Tá? O RD Station ele tem uma complexidade, que são várias verticais num produto só. Então, nós temos e-mail marketing, landing page, social analytics, né? Tem uma base de leads. Então, nós precisávamos construir isso, né? Conseguir aquele conceito, aquela visão que a gente tinha que conseguir provar isso para o mercado. E, obviamente, fazer um produto desse porte ia levar tempo. Tá? Então, a gente começou muito em 2011 com consultoria. Tá? Aquele foi o ano, né? A gente vendia consultoria, não existia produto, o cliente não sabia que tinha produto. E a gente vendia consultoria, a gente acabou aquele ano com 7 consultorias. Então, a gente dava uma consultoria de marketing, que era a ideia do que seria o RD Station. Né? Um pouco de e-mail marketing usando uma ferramenta, landing page em outra, né? Uma parte de monitoramento em outra. Então, era um pouco dessa concepção. Tá? E nessa época, o nosso time de dev fazia muito do que a gente fala que é Mechanical Turk. Ou seja, não tinha um software automatizado para fazer aquilo, e o pessoal, aí a gente fazia na mão. Então, quer criar uma landing page? Legal. A gente ia lá, criava HTML e colocava no ar para o cara. Quer criar um blog? Legal. A gente setava o blog, instalava e colocava. Então, era a visão do que o produto ia fazer, só que a gente fazia manualmente, para ver se aquilo ia funcionar. Tá? Então, tinha muito disso nessa época. E é uma recomendação que eu dou para empresas que estão crescendo, porque fazer software é caro. Né? Então, é uma forma de tu validar aquilo, se aquilo vai funcionar efetivamente. Até hoje, a gente usa muito dessa prática em coisas novas. Aí. E, como curiosidade, essa foi a primeira funcionalidade do RD Station. Tá? Só que isso aqui é o relatório diário, para quem é cliente. Ele puxava do Analytics o relatório diário e colocava esses 3 dados. Então, visitantes, né, novos visitantes retornando. Obviamente, a gente não vendia isso, porque ninguém ia pagar. Mas a gente setou o RD Station, autenticou as contas da consultoria e começou nós a receber esse tipo de relatório. Então, essa é a primeira funcionalidade do RD Station, tá? Esse relatório diário. Não tinha nada de lead ainda, né? Não tinha nada do funil que hoje tem. Tá? E em 2011, a gente tinha duas coisas muito claras, tá? Que eu considero grandes acertos da Resultados Digitais. É meio óbvio falar isso, tá? Mas a nossa empresa ela é tudo na cloud. O nosso foco é fazer software de marketing digital e vendas. A gente é bom nisso, a gente faz isso bem. O resto a gente passa para quem é bom. Né? SendGrid dispara nossos e-mails, plataforma Heroku, Amazon, né? A ClickSign aqui, a assinatura de contratos. Então, esse é um ponto importante. Assim. A gente eventualmente tem leads que falam, não, aqui em casa eu seto a minha landing page, eu disparo o meu e-mail e isso não escala. Talvez resolva ali no ponto. Mas tu quer criar uma empresa escalável, tu tem que ir para uma estrutura profissional. Tá? Então, isso é bem importante, tá? Porque é importante o cliente ele tá atrás, né, no caso da RD, uma empresa investida, né, a gente tem 58 desenvolvedores fazendo aquilo. Quando o cara tiver feito algo parecido, a gente já fez outra coisa. Então, assim, estruturem o negócio de vocês em cima dos melhores naquele segmento. Tá? A primeira dica que eu dou. E outro ponto aqui bem legal é XP. Tá? XP é uma metodologia, né, um processo ágil de desenvolvimento, Extreme Programming. Tem 3 premissas que eu gosto muito. Né? TDD, Test Driven Development, programação em dupla, integração contínua. Toda vez que tu muda um código, né, roda todos os testes. Eu considero muito estratégico a parte de teste. Tá? A gente faz TDD. Hoje o RD Station tem centenas, né, tem 120 mil linhas de código. 95% dessas linhas ela tem um teste automatizado. Né? Então a gente tem teste que pega 95% dessas linhas de código. Isso para mim é muito importante, porque a visão evolui do produto, o modelo de dados evolui, tudo evolui. Então o teste amarrado permite que a gente saiba, né, quando a gente quebrou propositalmente para arrumar, ou quando a gente quebrou sem querer e aí também vai arrumar para não causar problema. Então eu considero isso muito estratégico para permitir o crescimento. Tá? Alguém pode argumentar, putz, leva tempo, etc.
mas isso aí traciona a escala de uma forma que tu evita muitos problemas no futuro. 2012, nós nos mudamos, essa era a salinha. Nesse ano a gente acabou com mais ou menos 5 devs. A gente tinha 5 devs no time. E foi o ano que o foco era fazer o produto. Então a gente veio lá consultoria, tentando provar valor. Pô, agora vamos tocar pau na máquina e vamos começar a entregar esse produto para aos poucos virar a chave de consultoria e começar a vender produto, tá? Então foi o ano que a gente anunciou publicamente o RD Station. Então em outubro daquele ano a gente falou, olha, a Resultados Digitais faz RD Station. Tinha gente que não acreditava. Pô, vocês têm um blog, vocês são uma instituição de caridade, né? A gente gerava lead. O que vocês são? Me explica, são uma agência e tal. Então a gente vinha trabalhando com esses clientes, mas a gente virou para o mercado e falou assim, olha, agora nós temos um produto. Aquele ano a gente ia acabar o ano com em torno de 70, 80 clientes, tá? Já usando o produto, né? E essa era a cara do produto. Me desculpem quem foram os primeiros clientes, tá? Essa era a cara dele. Esse é a base de leads. Podem ver que mudou bastante, né? Tivemos que trocar o designer também. E naquela época, esse é um exemplo da tela de e-mail marketing, tá? Tinha 6 passos para disparar um e-mail marketing e 4 templates. Ou seja, não, né, era o mínimo do mínimo do mínimo, mas não atendia, né, para essa escala. E o gozado é que se tu navegasse no menu do RD Station, estava tudo assim, em breve, em breve, em breve. Então a gente estava tentando completar, desenvolvendo o produto e o resto estava em breve. Para tentar vender a visão, olha, estamos desenvolvendo, estamos construindo, vai ter isso, essa é a visão que a gente quer passar, tá? E naquele mesmo ano, a gente saiu assim de um XP acontecendo mais ali com poucas pessoas para começar a estruturar, né, um processo, uma metodologia de Scrum, com uma entrega, né, contínua semanal, com um planejamento mensal, com alguém respondendo, sendo o líder do time. Nesse caso, na época, era eu, o Scrum Master, né, um PO, olhando o que tem que entrar e tudo mais. Né? Uma outra coisa também que, desde o início, foi um valor forte da RD em 2012, foi entregar. Ship it, que leva até o nome do nosso blog técnico, né? shipit.resultadosdigitais.com.br. Essa visão vai muito alinhado com um dos valores da RD que está no nosso Culture Code, que é ser lean. Então a gente tem muita visão assim, ó, vamos entregar o mínimo não é o mínimo que não atende. O que é o mínimo que atende para a gente depois continuar investindo esforço na medida que pega feedback. Então até hoje a gente faz isso. O que é o mínimo que dá para pôr aqui para provar o valor para o cliente para a gente continuar investindo. Então hoje, essa é uma tela atual. Hoje a gente faz nossos deploy tudo via Slack. Então, aqueles 12 deploys que eu falei para vocês que a gente faz por dia, é tudo via Slack. Então, tem um canal lá que o time entra, ó, deploy é isso, deploy aquilo, deploy é tal. Então, é uma automação que a gente tem hoje em dia. Em 2012, a gente começou a necessidade também de estruturar o suporte. Então, tu começa a ter, né, eu falei que a gente ia acabar o ano com 80 clientes, tu tem que dar suporte para essas pessoas, tá? Nessa época, a gente nem tinha um nível 1 de suporte com Customer Success, não, era direto para o suporte técnico. Tá? E uma dica que eu dou aqui é assim, no início, até hoje, os nossos devs respondem suporte. Tá? No início a gente tinha uma rotina que era diária, depois mudou mensal, a gente está fazendo mais algumas reestruturações, mas isso é muito importante, tá? Tem que tirar o dev da bolha. O desenvolvedor hoje, né, eu me considero a gente vive numa bolha. Tu põe teu fone, desenvolve feature, manda para o ar. Se der problema, não. Atendimento aguenta, né? Customer Success aguenta. Então aqui, o desenvolvedor tem que responder também ticket. Ele tem que sentir quando o cliente teve a dor. Inclusive, quando a gente tem incidente, a gente manda, né, ligar para o cliente para sentir a dor. Ele tem que absorver aquilo. E também coisas boas. Quando ele resolve, né, a gente tem em casa, eu brinco lá que, cara, um suporte bem atendido, né, técnico, é quando o cliente recebe um presente. Então, o dev recebe um presente. Então, a gente tem casos na RD, né, volta e meia, alguém da nossa equipe técnica ganha um presente do cliente. Pô, muito obrigado por ter me ajudado nesse ticket, etc. Então, eu acho que essa visão é importante, tá? Não deixar eles conectados na realidade da empresa. E nesse mesmo ano, a gente precisou começar a estruturar a nossa operação. Então, a gente estava preparando para ter uma escala. E para ter uma escala, tu precisa mensurar, entender.
Então aqui está até uma tela do New Relic, que a gente usa para monitoramento. Aqui é um serviço na cloud que eu comentei, que é a nossa linha. E isso é importante, tá? Porque a gente precisa evoluir a performance do produto, precisa mexer em questões de arquitetura, mas isso é um drive. Ó, o RD hoje ele é mais rápido com esse número de clientes do que quando a gente tinha 100 clientes. Porque a gente olha esse número, a gente investe nisso, a gente quer deixar cada vez melhor. Tá? Então é bem importante, desde o início, pensar nisso. Então, 2013, a gente não rampou ainda, então, nos mudamos novamente. Tá? Mudar é um puta desfoque, né? É trabalhoso. A gente ia acabar aquele ano com mais ou menos 10 devs. Tá? E foi o ano que a gente recebeu o primeiro aporte de investimento da DGF. Então a grande missão era começar a escalar esse produto. Então a gente vinha daquele cenário, 7 clientes de consultoria, 80 clientes com produto, né, provando aquele valor. Então como é que a gente começa a escalar aquilo? Como é que a gente começa a trabalhar para ir para o next level? E a primeira coisa que a gente fez com 10 devs foi quebrar os times. Então chega algum momento da empresa que tu não é pequeno, o time precisa ser quebrado. Ele não é tão grande para ter 2 times full e nem tão pequeno para ter um só. Então é um momento que quebra o time e tu precisa ter 2 times. E aí é aquele momento que eu sou sócio, eu era Scrum Master, e agora? O que eu vou fazer? Eu fico num time, fico no outro. Então tu precisa começar a criar essa cadência para ter times que funcionem. Tá? Então tu precisa ter um Scrum Master num time e um Scrum Master no outro, seguindo o Scrum. E tu pode, né, participa de todas as reuniões, se envolve, mas é importante começar essa cadência. Assim. Então se a tua empresa está naquele momento assim que tu sente que tu tem poucos devs, mas parece que tu virou uma empresa grande, não tem mais comunicação, era para ele fazer um negócio, não faz, então começa a quebrar time. Unidades, né, bem coesas, com propósito ali, é um time, né, nesse sentido. E esse é o momento que tu tem que começar a dar poder para as pessoas. Tá? Eu gosto de usar o exemplo aqui, que nessa época eu que fazia os deploys de produção da RD. Então imagina, eu saía dos times, mas eu juntava as coisas e mandava para o ar, né, quarta-feira. E aí eu começava a juntar problema de um, problema do outro. Né, eu comecei a criar uma cultura ruim, que a pessoa jogava lá e o Bruno vai pegar, vai arrumar. E aí quando dava problema eu não sabia arrumar, eu não trabalhei diretamente ali. Eu chegava em casa tarde, isso não era algo escalável. Vou ter 20 pessoas, eu vou continuar fazendo isso? Então tu tem que começar a dar poder para as pessoas. Tá? Poder ele vem com muita clareza de qual que é o objetivo daquilo, né? Qual que é o job, o que tu espera dela. E obviamente quando tu dá só poder para as pessoas, né? Agora tu tem poder, tu começa a ter problemas de processo, vai estourar tudo. Né? O pessoal sai fazendo tudo sem ter uma clareza de processo. Então foi assim, a gente deu poder para as pessoas e começou a estruturar alguns processos. Né? Então eu coloquei alguns exemplos aí. Pô, como é que a gente faz produto, pós-morte, operação, suporte. Então tudo tinha um playbook ali mínimo para operar. Tomem cuidado para não criar um processo muito inchado. Né? É besteira criar processo para as exceções, mas é importante ter um guia mínimo para te continuar escalando. Aquela visão de melhoria contínua. Vou começar assim, semana que vem eu melhoro, na outra eu melhoro, na outra eu melhoro, na outra eu melhoro. Então isso é bastante importante. Tá? Então a gente começou a tracionar. Tá? 2014, até aí, né, a gente tinha um time de 10 devs. Esse ano, em 2013, a gente deve ter acabado com em torno de 300 clientes. Aconteceu o primeiro RD Summit. Tinha 300 pessoas, onde é hoje a trilha de gestão e estratégia. Aquele era o RD Summit. Tá? Então nós nos mudamos novamente, né? O escritório começa a ficar pequeno e começamos a crescer o time de dev. Então nessa época, final do ano, a gente acabou com em torno de 20 pessoas no time. E isso aí já dava uma conta ali de 4 times de produto operando. Né? Estruturamos no ano passado, em 2013, os processos para crescerem e a gente precisava agora evoluir o produto. Né? Então ele já opera, só que ele precisa ser competitivo. Temos que competir com concorrentes, temos que preencher o que falta, temos que alcançar segmentos que a gente não consegue, porte de empresa que a gente não consegue. Então era o ano, olha, pau na máquina, vamos evoluir esse produto e deixar bem robusto. Tá? E
um dos valores da RD é ser muito data-driven. Né? É um valor da RD ser data-driven. Então, todas as decisões que a gente toma é embasado em dados, que tem muito a ver com o próprio RD Station. Né? A funcionalidade de Marketing BI é uma prova disso. A gente quer provar o ROI do marketing digital. É um marketing digital para engenheiro. Né? A conta tem que fechar, colocou X, tem que tirar 3X. E nesse ano foi fundamental essa visão, né, para tudo que ainda, né, não estava redondo. Então, imaginem vocês acabar o ano 2014 com em torno de 1.000 clientes, 1.100 clientes, e tu ter que tomar a decisão do que é mais importante. Começa a ficar cada vez mais difícil. Quando tem 7 clientes, tu fala com todos, tu descobre o que é importante. Mas nesse volume, tu tem que criar estruturas que tu consiga saber o que é importante de uma forma numérica. Né? Depois tu pega aquele número e vai investigar mais a fundo. Mas tu tem que começar a traquear e entender aquilo num volume de dados para crescer. E aí nesse ano a gente também criou a imagem aqui está um pouco ruim, mas é um Kanban de fazer produto. Então, esse Kanban tem várias fases. Tá? Então, para quem não sabe o que é Kanban, o Kanban, para ir de uma fase para outra, ele precisa preencher uma checklist ali. Então, quando a gente vai fazer um produto, uma feature hoje na RD, ou alguma melhoria, nunca é a funcionalidade. Pô, agora o RD precisa integrar tal coisa, precisa de tal funcionalidade. Normalmente, o que entra nesse Kanban de produto é o problema. Qual que é o problema do negócio? Não, o RD ele tem que melhorar a conversão de leads para os clientes, porque os clientes, na média, se a gente puxar da base os números, não está bom. Ó, o RD, tal área do sistema está mal usada, mas tem esse potencial aqui. Então, entram problemas aqui. Ó, a gente precisa aumentar o ticket, a gente precisa diminuir churn. Então, aqui entram problemas e cada etapa dessa é estudar esse problema até o momento que ele é desenvolvido. Então, aquele maior lá, né, ali no meio tem desenvolvimento. Então, desenvolvimento é uma etapa disso. Né? O desenvolvimento entra ali com Scrum, XP, saiu o desenvolvimento, vai para alfa e lançamento. Então, tem toda uma cadência para isso ser feito. E isso é legal que tu para de criar produto no achismo, né? Sentar numa mesa, agora o que tu quer de produto? Ou no corredor alguém pedir. Imagina 230 pessoas da RD pedindo coisa, mais 3.000 clientes pedindo coisa, mais o mercado exigindo um monte de coisa. Então a gente tem que... A coisa mais importante que tu tem é saber priorizar. Obviamente tu vai errar, mas tu diminui as taxas de erro com uma estrutura desse tipo. Um outro ponto bem importante desse crescimento foi comunicação e cultura. Tá? Aqui está um e-mail do Eric. Todo mês o Eric manda lá os números abertos para o time inteiro. Quanto faturou, quanto tem no banco, quantos clientes gerou, quantos leads, etc. Os KPIs de negócio, do dashboard de negócio. Aquilo é muito importante. Tá? O nosso papel como áreas é deixar aquilo cada vez mais claro. Né? O cara às vezes lê aquele e-mail, não entende alguma coisa e tu tem que passar. Mas isso é importante porque quando o programador está lá na ponta escrevendo um if de tal funcionalidade, ele sabe que ele está arrumando aquilo ali, porque aquilo ali é importante para afetar um número de negócios que o Eric disse que a gente está com problema. Então tu faz todo o link. E aí tu ajuda a pessoa a tomar melhores decisões no dia a dia. Então ela entende o que ela está fazendo. Não é um trabalho que tu sai cuspindo o código. Então desde lá em cima da ponta, da parte estratégica até embaixo, a gente tem esse link aí. E aí, para quem aí para CTOs, sócios técnicos, tu vai ter que parar de programar. Então, quem adora programar, né, qual que é o teu hobby? Programar. Então, em algum momento, para a empresa, tu vai ser obrigado a parar de programar. Não faz sentido tu no fim do dia lá entregar um PR, aquilo lá não afeta mais, teu time entregou os outros 11. O que tu tem que fazer é aquele time entregar mais que 12. Tu tem que conseguir fazer eles entregarem mais, serem mais performáticos, então tu vai parar de programar. Eu gosto de colocar ali, né, mas não no final de semana, porque quando tu gosta de algo, se tu for almoçar com um diretor de... Né, tu vai almoçar com o diretor de vendas. Se em algum momento ele sacar ali que tu é potencial, pode ser o ticket mais baixo que for. Ele vai começar a tentar te vender. Então aqui é a mesma coisa. Tu é o sócio de tecnologia. Tu tem uma missão de continuar a escalar a empresa,
mas tu vai estudar aquilo porque tu gosta, né? É o teu hobby, é daquilo que tu vive. Então, continuar fazendo as coisinhas, eu volto e meio ainda, reviso algum PRzinho, corrijo um bug, eu me envolvo, leio as coisas. Então, esse tipo de coisa é importante para se manter no loop, tá? E um outro ponto bem importante aí foi o desenvolvimento de lideranças. A gente chegou num ponto, o pessoal da RD é muito talentoso, mas a faixa etária é baixa. Então, vários estão num cargo pela primeira vez de líderes. Então, o papel do líder aqui é conseguir esse desenvolvimento do time. Tá? Então, hoje no time de produto, a gente tem lideranças dos times, né? E a gente também está trabalhando lideranças horizontais. Pô, quem que é o líder de QA? Quem que é o líder de DevOps, de arquitetura? Né? Quem que é o líder de design? Então, esses líderes horizontais, eles têm que garantir aquela visão tecnológica para esses outros times. Tem que ser o guardião daquela área. Então, isso é bem importante para manter o crescimento. E esse daqui é fundamental para quem está tracionado crescendo. Né? Chegou um momento da RD que eu era o recrutador. E essa é uma dica que eu dou, tá? Se o RH contrata as pessoas técnicas na sua empresa, tem algo errado. Eles não sabem falar bit byte. Eles são muito importantes para ser envolvidos no processo. Então, na RD, né, a nossa área de RH, ela faz as entrevistas, né, pessoais, tem todo um processo ali, mas quem define a estratégia de caça, quem entrevista, quem conduz o processo é o nosso time. A gente criou uma estrutura para isso. Tá? Então, isso eu vejo como uma das coisas fundamentais. Tá? Senão, acaba acontecendo de tu receber aquele convite no LinkedIn e totalmente desalinhado. Né? Como volta e meia eu recebo oferta de emprego para programar, a pessoa não sequer lê o que tu faz. Né? Então, esse tipo de coisa. E dentro disso a gente fez duas coisas principais para crescer esse volume. Né? É difícil contratar tech, é difícil, tem um déficit, todo mundo tem problema, mas a gente seguiu uma linha, a primeira é inbound, a gente tem um blog técnico lá, né, que é o Ship. Então isso atrai, tem um bom percentual de atração para as vagas, mas um ponto bem importante disso é que ele ajuda também na retenção. Por quê? Todo mundo quer trabalhar na empresa que é referência. Ninguém quer trabalhar numa empresa ruim. Ninguém não quer, todo mundo quer ter um propósito, um ideal. Então, fazer inbound ajuda a ser referência. Ajudando a ser referência, tu ajuda a atrair, né, pessoas e ajuda, nesse caso específico, a reter os talentos também. Pô, a RD é legal, o nosso blog é legal, todo mundo aqui escreve, tem uma agenda, 2 vezes por semana, tem uma pessoa que controla a agenda, todo mundo vai escrever. Todo mundo é obrigado a escrever. Então a gente usa muito esse blog para atração. Tá? E uma outra coisa, a gente tem cada vez intensificado mais as ações na parte de eventos, meetups, né? Pegar a coordenação de um grupo. Vou pegar a coordenação do grupo de usuários, né, Ruby. Então a gente, meetup de não sei o quê, vamos falar sobre produto, vamos falar sobre dev, vamos falar sobre tech, vamos submeter palestras para todos os eventos, né? Alguns a gente patrocina também. Então a gente está em tudo aí. Então é importante criar essa identidade, essa marca da empresa, mas no caso, na parte técnica ali. Porque o desenvolvedor ele tá naquele ecossistema ali. Então isso é bem importante. E algumas pessoas me perguntam, pô, mas vocês fazem tudo em Ruby lá. Cara, não é difícil achar programador? É difícil também. No caso específico nosso, como tem poucas empresas na região que fazem Ruby, a gente acabou se tornando uma referência. Então, as poucas pessoas que tem, acabam vindo para a RD. Que é melhor, às vezes, competir o mercado com várias. Né? Às vezes o volume é maior, mas a competição é maior. Então, nesse caso, a gente ainda... É melhor ter menos, porque a gente também tem menos empresas. Tá? Então, 2015 ali... E nós vamos nos mudar novamente. Tá? Não nos mudamos ainda, mas a gente vai para esse prédio aqui do lado do Floripa Shopping. Então, no final do mês que vem, alguns times já vão começar a ir para lá. Então, aqui, a gente espera não nos mudar nos próximos anos. Tá? Que é toda essa mudança, além de custo, da desfoque. Né? A gente vai construir uma sede legal, receber vocês, clientes, parceiros, né, leads. Então, espero que no próximo Summit as reuniões já sejam... Óbvio, vão ser lá, né? Não vai levar um ano a obra.
E em 2015 a gente recebeu mais um aporte, né? A DGF, a Astela e a Redpoint aportaram mais um round de investimento. E o nosso foco no produto é continuar evoluindo o produto. Então nós queremos criar um produto world class em todas as verticais. Tá? Então vão ser muito bom em e-mail, vão ser muito bom em social, vão ser muito bom em analytics, vão ser muito bom em cada uma dessas verticais. E uma das estratégias para fazer isso, chegou a um volume, né, de ter 7 times, nós estamos especializando os times por área. Então até então a gente vinha com backlog compartilhado, vinha um backlog e ia distribuindo no time. Então agora a gente vai ter times especializados por área. Então tem área lá, e-mail marketing, automação, tem um time, analytics tem outro time. Por que isso? Tá? Aqui tem um ponto muito importante que a gente vai melhorar ainda a forma que esses times reportam. Então até então a gente estava muito preocupado em execução e outro time de produto, os POs, muito preocupados se no fim vai trazer o KPI. Agora com essa especialização, esses times vão ter os KPIs de negócio. Esse time, o Dev, ele vai responder pelo KPI de negócio, né, junto com o PO, junto com toda a estrutura de time. Então isso vai permitir emergir no problema. Então o dia inteiro ele vai pensar como fazer a melhor sistema de landing page do mundo. Então essa é a missão desse time. E eles vão construir. Tá? Então uma coisa que a gente aprendeu também ao longo da RD e muito nesse ano, tá? A equipe de desenvolvimento gosta, né? Tá pronto, tá no ar. E tá pronto, tá no ar, ele não chega no número que tu deseja, tá? Então a gente aprendeu muito a construir melhores os lançamentos. Então vai lançar uma feature nova, tu tem que trabalhar melhor a forma que tu lança ela. Não só para os clientes, tá? Tu tem que trabalhar internamente para os ICS. Eles têm que aprender, aquilo vai virar consultoria, eles têm que também entender usar, vai ter algum tipo de serviço, tem que trabalhar melhor para a venda, qual que é o compelling, né, que muda, qual que é o argumento, tem que trabalhar marketing, página de preço, né, a parte de concorrência, tem que trabalhar aí também os clientes, produto, como é que comunica aquilo muito bem. Então a gente tem casos, né, eu acho que todo mundo aqui já passou, às vezes lançar algo super legal e ninguém usar. Então é muito importante, o dev é um pedaço do que está ao redor disso. E o não usar, né, é binário, né? Ou está com problema mesmo e não era aquilo, tu errou, ou ainda tem ajustes e tu tem que entender através dos números que eu falei. Tá? Um ponto muito importante também nesse crescimento e nesse ano é melhorar a qualidade. Nós, como eu falei, a gente faz 12 PRs por dia. Teve um mês que 2% desses PRs, eles estavam com problemas. O que quer dizer problema? A gente colocou algo em produção que bugou e afetou um pedaço da base. Então tu pode pensar, pô, 2% é baixo e tal. Mas a gente está falando 2%, se tu pegar ali numa semana, é quase 2%. Então, quando tu trabalha com volume de clientes, né? Tem 3 mil, ano que vem vão continuar crescendo, tu tem que trabalhar para diminuir isso. Tu não pode aceitar esse número. A gente está trabalhando fortemente para baixar muito esse número. Então, a gente está estruturando times de QA, não só para testar no final. Não é tester. Tem uma fase ali de tester, mas principalmente assim, quando está concebendo aquela feature, quais são os riscos dela? Qual que é a criticidade? Qual que é o impacto? Qual que é o plano B? Começar a pensar com a mentalidade mais de qualidade, não só de testar. Testar é parte de um processo ali. A gente tem teste automatizado, tem vários níveis, tem teste manual também, mas a pensar com a qualidade é saber que, olha, essa parte aqui de e-mail, ela é crítica, né? Se der qualquer problema, vão disparar a campanha errada, vão ter algum impacto grande para o cliente. Então tem que ter um workflow para isso também. Um outro ponto importante que, né, as empresas gostam de dizer, a gente é uma família. A gente é uma família. Legal, é importante ser uma família, a união, mas a gente também tem que se enxergar como um time de esporte pró. Né? Estamos aqui para ganhar o campeonato. Então o cara não foi treinar, ele não vai jogar. Tem, né, um cara a pessoa precisa se desenvolver. Ela precisa receber feedback para desenvolvimento. Então, com essas métricas agressivas, com esse crescimento agressivo, nós precisamos de pessoas que queiram
que estejam, né, abertas a esse crescimento, a receber esse tipo de feedback, a estar disposta a executar. Tá? Então, o conceito de família é bom, mas eu gosto de enxergar também o nosso time como um time de elite, que vai ganhar um campeonato. Acho isso muito importante para manter a pegada de todo mundo. E um outro item interessante que esse ano começou a aparecer muito, tá? Bom, o treinamento, quando entra um dev, normalmente a parte de técnica ele sabe. Às vezes é um cara mais júnior, a gente vai desenvolver, etc. Mas tem que pensar em treinamento além, né? No caso do RD, a gente obriga todo mundo a tirar a certificação de marketing digital. Né? Como raios tu vai implementar um produto que tu não entende? Né? Tu não vai tomar as melhores decisões. Por mais que tenha os números, a clareza, se tu não entender, tu não vai tomar as melhores decisões. Então todo mundo tem uma conta lá na RD, alguns usam, né, algum projeto paralelo, etc. Mas esse treinamento ele é muito importante, cada vez mais. Então a gente está estruturando na RD um treinamento de né, cada área tem seu treinamento e vai ter treinamentos universais, por exemplo, marketing digital. E a gente está trabalhando pessoas full time ensinando os novos. Então o negócio é tão importante, alguém desalinhado, alguém que às vezes tem um rendimento menor, isso é tão importante que a gente vai colocar pessoas só para treinar. Tá? Então, eu quis passar um pouquinho aqui de algumas aprendizados. Eu acho que a grande lição que eu deixo para vocês aí nessa rampa é: vocês precisam pensar sempre no próximo level. Então, tem que estudar, quando eu digo estudar benchmark, olhar lá fora, conversar, pega teus pares de outras empresas daqui, de fora, né, e troca ideia, entende, compartilha o problema. E principalmente assim, pensar full time, né, em como escalar. Então, hoje na RD, é importante tu refletir, cara, isso aqui não vai dar, isso aqui vai estourar aqui. Então, para ter ideia, hoje, quando algo chega até mim, eu penso, putz, isso aqui deveria ter chegado até mim? Foi um problema de treinamento? Foi um problema de processo? Foi um problema... Não foi nenhum dos dois. Deveria ter chegado. Vou resolver agora ou não vou? Então, esse tipo de mentalidade é importante para continuar tracionando. Senão, tu pode criar uma estrutura que, quando ela estoura, foi tarde demais. Tu não consegue mais recuperar. Então, quando a gente está falando aqui, nós já estamos pensando naquela escala, né, de, no ano que vem, ter 130 desenvolvedores. Então, gostaria de agradecer o tempo de vocês. O nosso time de desenvolvimento está no Lounge. O nosso Lounge tem três ilhas. Uma ilha de integração. Se alguém está com dúvida, pô, como é que eu integro no RD? Sou cliente, eu sou parceiro, etc. Tem uma ilha lá para tirar dúvida. Tem uma ilha só para recrutar beta testers para a RD Station. Quer falar um pouco de UX, quer ver as novidades, aparece lá. E tem uma outra ilha sobre um pouco do nosso roadmap, o que está planejado. Também está lá. Lá onde está todo o time, quem quiser trocar mais ideia, eu também estou disponível por aí. Então, gostaria de agradecer muito. Tem tempo para pergunta? Obrigado. Quem quiser assinar o blog é chip.resultadosdigitais.com.br. Fala, Brunão, beleza? Opa, aqui, ó. Tudo bom? Eu lembro que a gente já conversou sobre isso, mas como é que está estruturado os papéis dentro do teu time de engenharia e de produto? Ele pode abrir um pouquinho esse parênteses aí? Claro. Ô, Bruno, só um segundo, só para avisar o pessoal que está saindo aqui, ó, a gente está 15 minutos atrasados, tá? Todas as salas a gente está ressincronizando, então a próxima vai começar só 6h05, tá ok? Todos podem ver as próximas palestras, vão começar às 6h05 aqui nas paralelas, tá ok? Tá, papéis, né? Como é que eu tentando comparar 2011 com agora, tá? 2011, cara, faz tudo. O dev é operação, é QA, é tester. Eu acho que na medida que tu cresce, tu especializa cada vez mais. Porque tu começa a exigir um nível de entendimento que ele é mais profundo, tá? Por exemplo, hoje a gente tem engenheiro dev de operação que é especializado em e-mail marketing. Que é um problema do nosso negócio. Ele não é só um dev, ele não é só um dev de operação, ele é um dev de operação de e-mail marketing. Então hoje a gente tem muito assim, cada time Scrum tem 3 desenvolvedores, a gente tem um front,
a gente tem o UX, um PO, um Scrum Master, mais ou menos é essa configuração. Assim, às vezes tem algum outro ajuste ali, mas é nessa linha. Hoje o nosso time de operação está separado ainda. A ideia é que os DevOps entrem em cada time. A gente está principalmente separado para criar aprendizado. A gente preferiu separar para gerar know-how, estrutura, e aí depois a gente vai distribuir essa galera em cada time. Então tem, até para, naquela linha de que eu te falei, cara, cada time é único, então tem que ter alguém também que manje a operação para evitar, né, problemas de performance em produção, etc. Legal. Tem alguém lá? Pô, ótima pergunta. Ainda não da forma que eu gostaria. Tá? Então, adoraria um algoritmo que dissesse assim, cara, esse desenvolvedor ele está rampando bem, esse aqui tinha um nível, ele caiu, então, esse tipo de coisa. O que a gente tem usado muito é assim, a gente tem mensurado o valor que cada dev está entregando, que o time, a gente tem acompanhado isso uma forma hoje ainda com planilha, tá? Então, uma coisa, isso aí é um experimento até que eu coloquei aqui como no último item em 2015, ele começou bem recentemente. Mas o ponto aqui é tu mensurar para ele ter como melhorar. Não assim mensurar para cobrar. Cara, vamos melhorar aqui, vamos aqui. Setar uma expectativa, olha, quando tu entra é isso, isso, isso. Então qual o time que coloca mais problema, qual time que tira. Então a gente está tentando mensurar para entender, para ver como resolver. Então não tem ainda algo ultra automático, mas eu adoraria que tivesse. Quem quiser montar uma empresa aí. Opa. Acho que tem um... Opa. Não tá. Alô? Opa. Me ouvindo? Tá me ouvindo? Opa. Só pegando esse gancho aí, eu tô nessa dor de medir lá o meu time de desenvolvimento. Pesquisei bastante no mercado, não achei, tô partindo para fazer uma interna. Opa! Controlar. Mas, já assim, já vamos pôr no pavilhão dificuldade. ano que vem. Não, legal. Assim, acho que faz falta pra gente medir isso, Legal. principalmente quando a gente tem muitos produtos diferentes de muitos outros âmbitos. Sim. Como é que você controla hoje, Bruno, a questão da segurança do teu fonte ali? Porque são muitas pessoas tocando ali. Sim. Então é atualizar, controlar esse versionamento de tudo que é pessoas mexendo ali e ainda ter isso como um seguro no teu core ali. Claro. Bom, sabe, é muito difícil. O desenvolvedor ele acaba, né, vai baixar numa máquina, vai baixar na outra. Eu acho que o que controla hoje é que o RD cresceu de uma forma, ele não é um sistema, são vários, né, todos comunicando. Na medida que tu especializa e põe pessoas em cada time, então acaba que a pessoa também não consegue compor toda a arquitetura, tá? Então isso no nível, né, uma empresa maior, tu por mais quisesse, né, roubar e colocar no ar, tu não conseguiria. No fim do dia tu tem contrato, tu tem termo, né, tu tem as políticas, mas eu acredito muito, assim, é muito difícil tu evitar o cara mal intencionado, tá? Então, graças a Deus, assim, todas as pessoas que passaram pela RD, né, que deixaram, a gente teve uma relação de saída boa também, né, não julguei nunca nenhum risco nesse sentido, assim. Mas respondendo a tua pergunta objetivamente, eu acho que assim, a melhor forma de proteção é quando tem um sistema complexo que não é facilmente replicável. Até porque, né, desenvolvedor trabalha de casa, trabalha com Node e tal. A gente não tem aquele tipo de política, não, a máquina é daqui, né, só trabalha. Então, isso aí com certeza, né, teria um pouquinho de risco sobre esse ângulo. Tinha ele estava... Legal. A gente tem um time, esse time que eu te falei de operação, tá? Ah, tá, quer respirar. Qual time que fica responsável por mensurar a parte de performance da ferramenta? Então a gente tem um time hoje de operação que eles respondem principalmente pela métrica que o nome é AppDex, que é algo que o New Relic dá. Então esse AppDex ele calcula um número que diz, olha, até essa faixa aqui está excelente, bom, que é um pouco mais que só o tempo de resposta. Então ele tem lá um cálculo que é uma média ponderada. Então esse time tem metas para continuamente subir esse número mesmo com o crescimento de clientes. A gente sabe, né, como desenvolvedor, que tem áreas que
que precisa, às vezes estão mais críticas, estão com problema, às vezes o problema não resolve de uma hora para outra, é uma questão de semanas até ajustar a arquitetura, etc. Mas hoje é esse time. A minha ideia com a especialização é estar dentro dos outros times também. Tá? E aí, naquela liderança horizontal, a pessoa ser o grande guardião disso. Né? Então, assim, só para te saber, apesar de ter um time dedicado, esse é um número, né? O time inteiro compartilha, assim, respira aquilo, porque acho importante todo mundo saber, né, o que está fazendo. Às vezes colocou um código que não é performático, então a gente acompanha, né, os relatórios vão para o time inteiro disso. New Relic. Bruno, sempre legal te ouvir falar aí do crescimento do time, parabéns. Obrigado. Como é que é o papel do Scrum Master no seu time? Você tem um para cada time, é o desenvolvedor, ele rotaciona, e o papel dele durante o Scrum é só acompanhar, ou o que mais ele faz? Não, legal a pergunta. Assim, ó, todo time precisa de um Scrum Master. Nesse volume aqui tem que ter um dedicado. Eu acreditava muito no início da RD que a gente precisava de um Scrum Master, que ele era bem técnico e um percentual era da organização ali. E funciona assim quando tem poucas pessoas. Tem 2 times, tranquilo. Tá tudo alinhado, todo mundo se conversa. Mas à medida que começa a ter mais times, essa camada de pessoas do Scrum Master ela aumenta muito. Que o papel dele é garantir uma entrega do time, né, garantir uma entrega e um crescimento do time. Então ele tem que identificar, aquela pessoa, né, tá com problema de performance, tem que dar feedback, tem que trabalhar isso. E aí está um grande desafio, né, da questão de desenvolver isso também. O pessoal às vezes quer, né, é mais técnico, né, então tu tem que ser um cara que goste disso e que tu desenvolva, né. Até porque eu gosto muito de Scrum Master, né, tem que ter uma visão técnica, né, senão o time acaba não respeitando de certa forma. Então é um por time. Hoje ele ajuda assim, ele faz pair programming com outros, mas principalmente para ajudar a desenvolver outras pessoas do time. Mas a regra é assim, cara, não pode ficar pendurado nenhuma entrega crítica nas tuas costas. Tu não pode ter que entregar uma história se não tem algo errado. No dia a dia às vezes acontece, tá? Né? Tem muita coisa ainda que está sendo ajustada, mas a visão é essa. Legal. Ok. Tem uma última aqui. Tá. Acabou. Tá. A gente tira ali fora, então. Muito obrigado, pessoal. Aproveitem o Summit aí. Obrigado.